Olá, estamos de volta para mais uma aula do componente de matemática EJA segunda fase. Aqui com vocês o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 23 traz como objeto de conhecimento áreas de polígonos, o detalhamento, cálculo de área do paralelogramo e do losango. Todo mundo ligado? Vamos à aula. Agora que temos conhecimento do nosso objeto de conhecimento, do nosso conteúdo, vamos dar início à nossa aula. Então, primeiramente, falando sobre o paralelogramo, vamos realizar aqui a sua definição. Então, um paralelogramo é um polígono de 4 lados, ou seja, ele é um quadrilátero, cujos lados opostos são paralelos. Por consequência, tem ângulos opostos e lados opostos congruentes. Então, nós temos aqui a imagem do paralelogramo já produzido e vamos ver agora como é a sua natureza mesmo nele na geometria plana. Então, vamos considerar aqui nosso plano, nosso paralelogramo, e vamos considerar aqui 4 pontos que vão ser distribuídos, certo? O ponto AB aqui, esses 2 primeiros pontos, e depois o ponto C e o ponto D. Muito bem. Consequentemente, vamos traçar aqui segmentos unindo esses pontos. Nesse ponto D aqui, e esse ponto B aqui. Esses 2 segmentos de retas aqui, eles são paralelos. O que significa dizer? Que eles possuem a mesma distância entre si. Então, temos aqui o nosso plano cartesiano, e nele vamos inserir aqui 4 pontos com algumas características que vamos passar a observar. Então, temos aqui os nossos 2 primeiros pontos, A e B. Em seguida, os pontos C e D. Consequentemente, vamos traçar segmentos entre esses pontos aqui. Esse segmento aqui, chamado de segmento D, vale 4 unidades. E um outro segmento paralelo que também mede 4 unidades de medida. Da mesma forma, vamos proceder nas outras 2 extremidades. Vamos ligar aqui esses outros 2 pontos com um comprimento de 5 e o outro com 5. Então, nós temos aqui algumas características que vale a pena ser observadas. Se tratando de um quadrilátero, nós podemos notar aqui, primeiramente, os 2 ângulos consecutivos somados sempre são iguais a 180 graus, sempre são complementares. Então, somo esse com esse aqui, vai dar 180. Se eu somar esse ângulo com o próximo daqui, também vai dar 180. Detalhe, os ângulos opostos num paralelogramo, certo? Possuem a mesma medida. Então, aqui eu tenho 124 graus e aqui também 124 graus. O mesmo vai acontecer aqui, Nós temos 56 graus, o ângulo oposto a ele também vai medir 56 graus. Certo? A soma, desses ângulos aqui, consecutivos, sempre vai ser igual a 180, Se nós temos aqui 124 mais 56, 180, consequentemente os demais também vão ser iguais a 180. Porém, a soma dos ângulos internos do paralelogramo é igual a 360. Porque se a gente tem 180 aqui e 180 do outro lado, somando os 2, nós vamos ter 360 graus. Detalhe, no paralelogramo, nós vamos ter uma reta perpendicular a um lado oposto, aos lados paralelos aqui, certo? Que vai determinar a nossa altura. Então, vamos traçar aqui esse segmento que vai do ponto E até o outro vértice aqui, certo? Aí temos a nossa altura. Necessariamente, essa altura aqui, pessoal, ela é perpendicular. O que significa isso? Que o ângulo
né, desse segmento aqui, que é a altura, com os lados aqui, que são opostos paralelos, esse ângulo aqui vai medir 90 graus, certo? Então, são essas características do nosso paralelogramo. Bem, aí, o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos determinar, a partir desses elementos que compõem o nosso paralelogramo, nós vamos calcular aqui a sua área como se fosse um retângulo qualquer, certo? Então, como é que nós vamos determinar isso daí? Nós temos aqui os nossos elementos, né? A base, certo? E aquele segmento que é perpendicular à base, que é a nossa altura. Então, são esses dois elementos aí que nós vamos utilizar para formatar e calcular a área do nosso paralelogramo. Me acompanhem aí. Área de um paralelogramo. A área de um paralelogramo é dado por área igual a base vezes altura, onde B é o comprimento de qualquer um dos seus lados, que nós chamamos de base, e H é a altura relativa a este lado, né? Relativa à base, que é o comprimento do segmento de reta perpendicular que liga este lado ao seu lado oposto. Por isso que eu falei lá, como ele é perpendicular, necessariamente aquele ângulo ali, formado da base até o lado oposto, deve medir 90 graus, né? É um ângulo reto, é a característica, né, de retas perpendiculares, elas vão formar um ângulo reto. Muito bem, vamos para os nossos exemplos. Exemplo 1, vem daqui do nosso Centro de Mídias, de 2024, e diz o seguinte: dado um paralelogramo a seguir, podemos dizer que sua área é igual a quanto? Então, é uma questão bastante objetiva, né? bem mecânica, que é para nós começarmos a nos familiarizar com a expressão. Então, nós temos aqui, né, a base, a altura relativa à base, que é esse segmento aqui, que é perpendicular. Muitas das vezes, alguns autores, eles não indicam, né, os elementos, eles só colocam as informações na imagem, né, e colocam essa informação para lhe dizer, né, para lhe informar que essa reta é perpendicular. Sendo perpendicular ao lado oposto, nós estamos falando aí de quem? Nós podemos falar de sua altura, né? Podemos afirmar que é a altura. Então, de acordo com as informações aqui desse nosso paralelogramo, se esse lado aqui é igual a 7, necessariamente aqui também é 7, tá? Então, nós temos aqui a base que vale 7 e a altura que vale 4. Ele quer saber o valor de quem? Da área. Muito bem. Então, nós vamos ter aqui esses dois elementos aí, né, bem simples, base vezes altura. Quem é a nossa base? 7. Quem é a nossa altura? 4. 7 vezes 4, 28. Observe que na questão não foi especificado a medida, né? Em que unidade de medida estavam sendo, né, inseridas aqui esses valores. Poderia ter sido centímetro, metro, quilômetro. Então, como não foi colocado, né, a resposta ela fica em aberta, 28 unidades de área. Se aqui for centímetro, então aqui também é centímetro. Então, seria 28 centímetros quadrados, porque nós teríamos centímetro vezes centímetro, né? Produto de potência de mesma base, repete-se a base, somos expoentes. Então, como não ficou especificado, né, a gente coloca apenas que são 28 unidades de área. Correto? Vamos para o nosso próximo exemplo, também aqui do Centro de Mídias. Aqui nós já temos uma outra situação, tá, pessoal? Aqui o exemplo diz o seguinte, né? Com base nas informações da imagem a seguir, qual o valor da altura do nosso paralelogramo dado? Então, nós temos a base que vale 6 centímetros, né? Esse valor, tá? Ele poderia muito bem vir aqui embaixo, né? É comum ele vir aqui embaixo também. Então, nós temos a base que vale 6 centímetros e temos a nossa área que vale 12 centímetros quadrados. No caso, o exemplo aqui, a questão dada, quer saber o valor de quem? Da nossa altura, que é o nosso segmento perpendicular à base, né, que liga ao lado oposto. Pois bem,
Como é que nós resolvemos isso? Nós vamos ter o quê? Área igual a base vezes altura. Nós sabemos que a nossa área é quanto? 12 centímetros quadrados, igual a S, a 6 centímetros vezes a altura. O que nós fizemos aqui? Substituímos a área pelo valor dado, que é 12 centímetros quadrados. Substituímos o valor da base que nós vimos na imagem, que é igual a 6. Precisamos encontrar quem? A nossa altura, que é justamente o comando da questão. Show de bola. Se eu tenho, pessoal, aqui, 12 centímetros ao quadrado igual a 6 centímetros, que multiplica H, nós podemos muito bem dizer que 6 centímetros é igual a 12 centímetros ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Que está escrito aqui, está escrito aqui. Só fizemos inverter a posição dos termos. Muito bem. Sendo assim, o 6 que está multiplicando passa para o segundo membro dividindo, não é isso? Lembrando que isso tudo aqui está sendo multiplicado por quem? Por H. Sendo assim, H vai ser igual a quanto? 12 centímetros ao quadrado dividido por 6 centímetros, que é justamente essa expressão aqui, Bem, sendo assim, quem vai ser H? 12 dividido por 6, 2. Centímetro ao quadrado por centímetro, vai sobrar quem? Centímetro, né? Centímetro ao quadrado não é a mesma coisa que centímetro vezes centímetro, né? Produto de potência de mesma base. Se eu tenho um outro centímetro aqui no denominador, simplifique isso daqui, só vai sobrar uma unidade de medida, que é 1 centímetro aqui. Apenas uma unidade. Sendo assim, a nossa altura é igual a quanto? A 2 centímetros, certo? Então, vocês devem ficar atentos aí para essas questões, na qual nós podemos aí nos deparar com situações na qual nós vamos ter que calcular dentro de uma questão para outra, né? Bem básica. Nós podemos ter aí situações em que a questão solicita que você calcule o valor da base. Aí, nesse caso, ele vai te dar o valor da altura e da área. Ou, como no exemplo que vimos anteriormente, foi dado o valor da área, mas o valor da nossa base. E foi solicitado que a gente calculasse o valor da altura. E pode ocorrer casos em que você tem o valor da base, tem o valor da altura e é solicitado para que você calcule o valor da área. Então, sempre vai ter uma história aí interligando esses valores dentro da fórmula que calcula a área do nosso paralelogramo para que você calcule. Em outras situações, o valor que você encontra é apenas uma ferramenta para que você possa chegar ao comando da questão. São situações que nós vamos ver posteriormente. Enquanto isso, me acompanhe na cartela aí. Nós vamos ver agora um outro polígono, certo? Regular, que é o losango. É outro quadrilátero, tá, pessoal? Sendo um quadrilátero, ele vai também possuir algumas características, né? Losango é um quadrilátero equilátero, certo? Se ele é equilátero, ele possui lados iguais. Então, se aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5, certo? Primeira situação é essa. Um losango também pode ser chamado de paralelogramo. Alguns autores exigem ainda que nenhum dos ângulos dos quadriláteros seja reto para que ele seja considerado losango. Então, existe uma certa divergência aí de autor para autor. Mas também vale aquelas características, tá, pessoal? Esses ângulos aqui, são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Então, se aqui é 60, aqui é 60, os lados opostos são 60. Os lados congruentes, eles possuem também a mesma medida. Aqui, os lados aqui opostos também são congruentes. Os ângulos consecutivos, no caso, um ao lado ao outro, são complementares. Sendo assim, a soma deles tem que ser igual a 180 graus. Então,
Se aqui é 60, necessariamente o outro, para completar os 180, tem que medir 120. Então, se esse vértice aqui possui um ângulo de 120 graus, necessariamente o ângulo oposto a ele também vai medir 120 graus. Outra característica relacionada aos quadriláteros e os graus. Como quadrilátero e como todo quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos tem que ser igual a 360. Então, nós temos aqui, né? 60 mais 120, 180. 180 mais aqui, eu estou somando esse com esse. Né? 60 mais 120, 180. 180 mais 120 vai dar 300. 300 mais 60 vai dar 360. Então, essa também é uma característica, né? Como o losango é um quadrilátero, né? Ele também possui essa característica. Né? Os ângulos consecutivos são iguais a 180, são complementares. E a soma de todos os ângulos internos necessariamente tem que ser igual a 360. Correto? Muito bem. Fora isso, o nosso losango possui mais dois elementos aqui que são importantes para que possamos calcular a sua área. Quais são eles? É o segmento que sai de um vértice ao seu outro vértice oposto. Esse cidadão aqui é chamado de diagonal. Alguns autores chamam de diagonal maior, outros, né, chamam de D1. Tanto faz. O importante é que nós saibamos distingui-lo. Então, vamos chamar esse cidadão aqui, essa primeira diagonal aqui, de D1, que é a nossa primeira diagonal. A mesma coisa acontece com os outros dois vértices, né? O segmento que sai de um vértice ao oposto dele também é outra diagonal. Então, alguns autores, né, denominam essa diagonal como diagonal menor. Outros autores a denominam como diagonal 2. Como eu falei agora há pouco, independente da nomenclatura, o importante é que você saiba identificá-los dentro da imagem, dentro do polígono que é o nosso losango. Pois bem, professor, agora que nós já conhecemos o losango e seus elementos aí, como é que fazemos para calcular a área desse polígono aí, dessa figura plana aí? Pessoal, a área de um losango é dada pelo produto entre suas diagonais dividido por 2. Ou seja, eu tenho A igual a D1, que multiplica D2, dividido por 2. Alguns autores, né, expressam essa fórmula para cálculo da área de um losango dessa forma aqui. Área igual a Dzão vezes Dzinho, D minúsculo, que no caso aí seria a diagonal maior multiplicado pela diagonal menor, dividido por 2. Então, possa ser que em outras literaturas, em outros livros, vocês possam se deparar tanto com uma expressão como essa de cima, né? A igual a D1 que multiplica D2, dividido por 2, ou vocês podem se deparar com essa outra expressão aqui. A área igual a Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Independente de uma ou outra, ambas, né, lhes dão condições para que você possa calcular a área do losango. Certo? Então, vamos ver aqui a aplicação da fórmula da área de um losango para resolver aí algumas situações. Nós temos aí, no nosso primeiro exemplo, que é aqui do Centro de Mídias, do ano de 2024, a seguinte situação. Um losango, cujas dimensões estão expostas na imagem a seguir, representa um jardim gramado. Sabendo que o metro quadrado da grama custa R$ 4,95, né, incluindo a mão de obra, mais o frete de R$ 120, ou seja, para cada metro quadrado de grama que vai ser, né, comercializado, nós vamos ter um custo de R$ 4,95, já incluindo a mão de obra do cidadão lá que vai plantar a grama.
Só que, fora isso, tem um translado, né? Da floricultura até a residência do comprador. Então, esse translado é cobrado, é chamado de quê? De frete, e custa R$ 120. E, em seguida, temos aqui as dimensões do nosso jardim em forma de losango. Então, olha só, às vezes, determinados autores, né, inserem questões envolvendo área de losangos e não colocam os valores das diagonais na parte interna da figura, certo? Eles põem aqui na parte externa. Então, você tem que pensar da seguinte forma. Se a distância aqui é 8 centímetros, significa dizer que aqui dentro, deixa eu até mudar de cor aqui para destacar, significa dizer que aqui dentro também, né, perdão, 8 centímetros não, 8 metros. Então, se aqui fora a distância é 8 metros, então, internamente, também é 8 metros. Também vale o seguinte, está dizendo que aqui fora, ó, essa distância aqui é 12 metros. Significa dizer que a diagonal interna aqui, que se encontra na horizontal, também mede 12 metros. Então, é importante que a gente se aproprie dessas situações aí envolvendo imagens. Ele não escreve aqui dentro do problema que a diagonal maior é igual a 12 metros e que a diagonal menor é 8 metros. De forma alguma, ele colocou a imagem que é para justamente ver se a pessoa que está desenvolvendo domina a habilidade de percepção de imagem, né, e tem aí a habilidade dominada em identificar os elementos que compõem o losango. Perfeito. Passada essa parte, vamos para a próxima. Aí vem o comando. O comando diz o seguinte: qual o valor a ser pago para a implantação desse jardim? Aí temos as nossas alternativas. Letra A, R$ 237,60. Letra B, R$ 357,60. Letra C, R$ 456,60. Letra D, R$ 565,60. Letra E, R$ 645,60. Muito bem. Então, vamos aqui, né, por parte para a resolução dessa questão. Resolução. Calculamos primeiramente a área do losango. Então, nós temos aqui, né, área igual a D1, que multiplica D2, dividido por 2, certo? A ordem aqui, pessoal, de quem vai ser D1 e D2, ela não implica em nada não, porque como se trata de uma multiplicação, pela propriedade comutativa da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, não ia fazer diferença nenhuma se o 12 fosse o primeiro fator e o 8 fosse o segundo fator. Independente disso, né, o resultado continua o mesmo. Pois bem, então nós vamos ter D1 que multiplica D2 dividido por 2. Ou seja, 8M que multiplica 12M dividido por 2. Perfeitamente. Efetuamos o produto entre esses dois fatores aqui. 8 vezes 12 vai ser igual a 96. Está aqui o 96. Em seguida, M vezes M, M ao quadrado, né? Porque se trata de um produto de potência de mesma base. Como diz a propriedade produto de potência de mesma base, é um produto de potência de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. Então, ó, o expoente imaginário aqui é 1, aqui também é 1, 1 mais 1, 2. E isso tudo está sendo dividido por quanto? Por 2. Beleza, 8 vezes 12, 96, M vezes M ao quadrado, dividido por 2. Pegamos o resultado do produto, que é 96, certo? E dividimos por 2. Então, nós vamos ter o quê? 96 dividido por 2, 48, certo? M ao quadrado. Uma outra forma também de se efetuar isso daqui seria se nós pegássemos o 8 e dividir por 2, que daria 4. 4 vezes 12, 48. É uma forma mais rápida, né,
de se efetuar esse cálculo. Também poderíamos fazer 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 8, 48. Independente disso, né, o cálculo vai chegar ao mesmo resultado. Continuando. Calculamos o valor a ser pago pela quantidade de grama, mais a mão de obra. Então vamos lá. Nós sabemos que a grama, né, vai ser igual ao valor a ser pago pela grama. 48. Por que 48? Porque é a área do nosso losango, do nosso jardim lá, 48 metros quadrados. Só que cada metro quadrado custa quanto? R$ 4,95. Multiplicando isso daqui, vamos encontrar quanto? R$ 237,60. Certo. Calculamos agora o valor total da implantação do nosso jardim. Para isso, devemos fazer o quê? Incluir o valor do frete. Então, qual vai ser o valor total que vai me custar esse jardim? Né? Nós vamos ter aqui 120 mais 237,60. Somando isso daqui, obtemos um total, né, de R$ 357,60, que corrobora com a resposta sendo a nossa alternativa B. Muito bem. Nosso próximo exemplo diz o seguinte, né? Também aqui do Centro de Mídias. Um arquiteto deseja construir um mosaico em forma de losango, com 60 metros quadrados de área, em uma parede de ponta a ponta. A parede tem 12 metros de largura. Então, o valor na segunda diagonal será o quê? Aí temos as nossas alternativas, né? 30 metros, 15 metros, 10 metros, 5 metros, 4 metros. Pois bem. Então, a situação é essa. Sempre é bom nós ilustrarmos o problema para que a gente possa ter uma ideia de como resolvê-lo. Nós sabemos que o comprimento da parede é quanto? 12 metros. Então, nós já temos o valor de uma diagonal aqui, que é essa daqui, né? Perfeito. A área do mosaico deve ser de 60 metros quadrados. Então, nós precisamos saber da altura que vai ter esse mosaico aqui. Ou seja, temos que calcular a segunda diagonal. Muito bem. Então, nós vamos ter área igual D1 vezes D2 dividido por 2. Substituímos o valor da área pela área do mosaico, que é de 60 metros quadrados. Isso vai ser igual a quanto? A 12m sobre 2, que multiplica a D2. Como é que se resolve isso? É muito simples. Pega o 2 que está dividindo, passa para o primeiro membro multiplicando. Então, nós vamos ter 60 vezes 2, que vai dar quanto? 120. O quê? Metro quadrado. E o 12m, que está multiplicando no segundo membro, passa para o primeiro membro dividindo. Então, vamos ter 120 metros quadrados dividido por quanto? Por 12 metros. Quem sobrou no segundo membro? A segunda diagonal, D2 ou D1. Aí, como é que nós fazemos isso daqui? É muito simples, né? Dividimos 120 por 12, vai dar 10. M ao quadrado por M, M. Ou seja, a nossa segunda diagonal vai medir quanto? 10 metros. Resposta alternativa C, 10 metros. Então, podemos observar aí que o cálculo da área de um losango pode ser aplicado em diversas situações. Vai depender muito do contexto, né, e do comando da questão para que você possa marcar a alternativa correta. Perfeita? Essa foi a aula de hoje.